no quartinho pastoral, eu via o pastor Pereira entrar e depois ele veio me cumprimentar e eu dizia para ele, eu era o pregador desta manhã. Como ovelha, a gente quer sempre ouvir o seu pastor. E a gente fica muito feliz em ouvir o pastor Pereira. Mas ele logo retrucou rapidamente, não, o senhor continuará sendo pregador, continua sendo pregador. Irmãos, é bom a gente estar na palavra, na casa de Deus, porque a gente encontra tanto conforto. A vida da gente é assim, cheia de altos e baixos. Mesmo aqui, notícias boas e ruins, mas encontra conforto da palavra de quem? Do Senhor. Amém, irmãos? Eu queria convidá-los para abrirem suas Bíblias no primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 5, versículos 22 ao versículo 21 ao versículo 24. Gênesis capítulo 5, versículo 21 até o versículo 24. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. E andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. O texto que acabamos de ler nos coloca, então, diante de uma das mais notáveis biografias do livro sagrado. Ou seja, a biografia do servo do Deus Altíssimo chamado Enoque. Essa biografia, irmãos, conquanto seja uma das mais lindas e significativas de todo o livro sagrado, ela é uma das mais curtas, se não a mais curta. Porque tudo que temos a respeito desse santo homem de Deus está aqui nesses poucos versículos de Gênesis, no único versículo de Lucas, de 1 Crônicas, de Hebreus e em 2 versículos de Judas. O mais que temos sobre esse homem de Deus, damos graças pela revelação adicional através do Espírito de profecia, que nos enriquece cada vez que lemos e buscamos. Se me fosse solicitado classificar esta biografia, eu diria que é uma biografia aberta. É aberta porque o biografado ainda vive. Mas alguém poderia perguntar, mas pastor, como assim? O Senhor quer dizer que Enoque, contemporâneo de Adão, ainda vive? E a minha resposta é sim, porque a Bíblia é muito clara a respeito disso. No versículo 24 diz, Enoque não mais foi visto, porque Deus o tomou para si. A expressão, irmãos, Deus o tomou para si, não tem nada a ver com o dito popular, Deus o levou para a glória, ou ele está na glória depois de morrer, depois de morto. Deus o tenha consigo. Normalmente, popularmente, é falado assim. A palavra de Deus, irmãos, é muito explícita ao declarar em Hebreus capítulo 11, 5, que Enoque não foi mais achado porque Deus o trasladara. Trasladar significa que Deus o tomou vivo para o céu. Que Enoque foi levado vivo para o céu. E aqui, irmãos, nós temos uma revelação extraordinária da palavra de Deus. O céu não é um lugar
céu é um lugar de vivos. Quando o próprio Senhor Jesus morreu, ele foi para a sepultura, e ao ressuscitar, Maria queria feliz se agarrar aos seus pés, ao lugar que ela estava acostumada a estar. E Jesus falou: não me toques, porque ainda não subi ao meu Pai. Moisés morreu e foi para o céu depois, porque Jesus veio ressuscitar a Moisés. E o diabo queria segurar Moisés, porque Jesus não tinha morrido ainda. Mas no corpo de Moisés, Jesus repreendeu e o ressuscitou. E Moisés apareceu ao lado de Cristo, no monte da transfiguração, vivo, juntamente com Elias. Elias foi levado vivo para o céu. O céu é um lugar de vivos. E eu quero dizer para vocês que Enoque foi o primeiro santo homem de Deus a ser levado vivo também para o céu. Eu quero dizer nesta manhã uma outra verdade bem significativa. Todos aqueles que morreram em Cristo, por ocasião da volta de Jesus, ouvirão a sua voz, a voz da trombeta, que haverá dos anjos que serão tocadas em todas as partes. E o mar dará conta de seus mortos, a terra dará conta dos seus mortos. E aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão, transformados, glorificados. E se você estiver vivo naquele dia, você vai ser glorificado, transformado, para ser levado com Cristo vivo para o céu. O céu não é um lugar de mortos. O céu é um lugar de vivos. Judas nos diz, irmãos, nos informa que Enoque era o sétimo depois de Cristo, depois de Adão. Mas nem por isso Enoque viveu num mundo sem pecado. O mundo dos seus dias, irmãos, já o pecado abundava e superabundava. Violência, prostituição, maldade que caracterizam os dias que nós vivemos já tinham alcançado níveis elevadíssimos aos olhos de Deus, ao ponto de Deus pensar em lavar da face da terra o pecado, juntamente com os pecadores que não estivessem dispostos a abandonar o pecado. No entanto, queridos irmãos, Enoque era como um lírio que ele desabrochava com toda a sua brancura e beleza dentro do meio do morro, no meio do pântano. Enoque escolhera a boa parte no meio de uma sociedade dominada pelo pecado. Ele escolhera servir, amar, andar com o Senhor durante toda a sua vida. E em decorrência disso, Enoque logo se tornou conhecido, ou melhor, ele se tornou respeitado, muito mais do que apenas conhecido. Se tornou respeitado como um santo homem de Deus, como um servo do Deus Altíssimo, como um grande profeta do Senhor. O versículo 22 do texto lido, a palavra de Deus nos diz que Enoque andou com Deus. Essa expressão, irmãos, é uma expressão muito profunda, fala muito mais do que simples andar um ao lado do outro. Fala de relacionamento íntimo, de vivência íntima, de comunhão íntima com Deus, todos os dias, todas as horas, todos os momentos da sua vida. O apóstolo Paulo vai mais além ao afirmar que Enoque, a comunhão de Enoque com Deus era tão íntima, que mesmo antes de sua trasladação, ele alcançou o testemunho de que agradava a Deus. Deus era como que olhava para Enoque e estava feliz com sua vida, suas atitudes, suas ações, a maneira como Enoque se comportava. Era um verdadeiro
servo seu. A Bíblia nos diz que Enoque foi agraciado com profecias especiais dadas por Deus. Revelações que cumpriam, irmãos, o mais longo período profético de todos os tempos. Abrangiam desde os seus dias até o retorno de Jesus, para fazer justiça com os santos, para fazer justiça àqueles que permaneceram aqui na terra. Como nos diz o apóstolo Judas: eis que o Senhor vem com milhares e milhares de seus santos para julgar os povos. Já em seus dias, Enoque via Jesus descendo com seus santos para julgar a todos aqueles que rejeitaram a sua misericórdia. Novamente, o relato bíblico, logo no versículo 21, nos diz que quando Enoque completou cerca de 65 anos de idade, nasceu o seu primogênito. Um pouco diferente da nossa realidade face os dias que Enoque estava vivendo. Quando tinha 65 anos de idade, nasceu o seu primogênito. Enoque se alegrou muito com a vinda dessa criança. Ele amou profundamente essa criança. Mas ele sabia que não se tratava de um filho comum, de um primogênito como os demais. Enoque sabia que Deus tinha um plano especial com essa criança. Era uma criança diferente. Era uma criança profética. Pelas condições em que o mundo se achava e pela inspiração divina, Enoque sabia que de uma forma ou de outra, Deus haveria de intervir na face da terra. E tudo girava em torno desta criança, desta pequena criança que Deus tinha dado. E assim sabia que era uma dádiva de Deus, especial não somente para ele, mas para o tempo que aquelas pessoas estavam vivendo. O versículo 22, facilmente, quando a gente lê esse versículo, a gente facilmente pode ver que esta criança na vida de Enoque marcou uma era, dividiu a sua vida em duas etapas. Antes de seu nascimento e depois do seu nascimento. Nos anos que antecederam ao nascimento da criança, Enoque é apresentado na Bíblia como servo do Deus Altíssimo. Depois do nascimento desta criança, Enoque é apresentado como alguém que andou com Deus. E a Bíblia fala 300 anos. Irmãos, aqui nós vemos uma intensificação na comunhão de Enoque com Deus. Esta criança serviu para que Enoque entendesse um pouco mais do amor de Deus como Pai, entendesse mais do plano divino da salvação. E isso trouxe um relacionamento ainda mais próximo desse servo de Deus com o Senhor. Esta criança foi, sem dúvida alguma, um divisor de águas na vida de Enoque, no seu relacionamento com Deus. A vida dessa criança trouxe muitas alegrias a este pai, mas trouxe também muitas preocupações. E a preocupação maior de Enoque agora era, sendo uma criança que estava dentro de um plano especial de Deus, que viera para aquele tempo, e era uma criança profética, que nome dar a esta criança? Ele queria um nome que falasse ao povo daqueles dias, do fim, falasse do juízo, falasse da vida do Senhor. Ele queria um nome que por si só admoestasse o povo dos seus dias. Enoque queria um nome que trouxesse advertência aos pecadores e ao mesmo tempo apelasse os pecadores para que aceitasse a graça e se preparasse para o juízo de novo. Ele resolveu pedir a Deus então ajuda. Foi Deus quem dera a criança. E agora pede que Deus ajude a
um certo tempo, Deus lhe deu o nome: Metusalá. Nós normalmente conhecemos como Metusalém. Metusalá, queridos irmãos, é uma palavra composta de Metushalá. E ela significa nada mais, nada menos do que homem água, homem juízo, homem de Deus. Mas outros significados foram construídos em torno desse nome, que era muito bem-vindo na vida deste pequena criança, na vista deste homem de Deus. Eu separei 4. Primeiro, quando ele morrer, Deus virá. Segundo, quando ele morrer, o julgamento virá sobre a face da terra. Quando ele morrer, o fim virá para todos os povos. E finalmente, quando ele morrer, ele trará paz para todos aqueles que aceitaram a graça e a misericórdia. Enoque, irmãos, foi um pai muito presente na vida desta criança. Ele sabia de sua missão e da importância e necessidade de preparar Metusalém para a missão que ele deveria desempenhar. Mesmo sem conhecer Deuteronômio 6, ele falava do amor de Deus, falava da missão que Deus tinha lhe confiado, falava do significado do seu nome, falava em casa, andando pelo caminho, deitado, em toda parte, ele transmitia para o seu filho tudo a respeito do que ele cria. Quando Matusalém, irmãos, inteirou cerca de 300 anos de idade, ele teve uma experiência maravilhosa com Deus. Ele viu os céus se abrirem, anjos descendo, e se aproximando de Enoque e saudando, dizendo: Enoque, teu pai te chama, Enoque. É tempo de você ir para o lar. E esta experiência, irmãos, fortaleceu muito a comunhão de Metusalém com Deus. E também a sua fé nas profecias do seu pai. Metusalém, naquele momento, renovou a sua experiência pessoal, o seu conceito com Deus e o seu propósito de continuar levando avante a missão do seu pai. Metusalém buscou viver cada dia mais íntima comunhão com Deus, e como resultado disso, logo ele se tornou conhecido como um servo do Deus Altíssimo, como alguém que realmente conhecia o Senhor e que cria nas suas palavras. Quando Metusalém completou cerca de 849 anos, Deus suscitou um pregador extraordinário com uma mensagem que movia corações. E o nome desse pregador, irmãos, era Noé, neto seu. E Noé, com sua mensagem, ele mexia com os povos. Tinha 2 pilares na sua mensagem: era uma advertência e uma proclamação. Uma advertência sobre a destruição do mundo e uma proclamação: empenhem-se na preparação do grande barco para terem suas vidas poupadas. O barco representava a graça de Deus para aquela geração. Noé falava do dilúvio à vida, dos 120 anos de graça, da construção do grande barco. Noé apelava aquele povo para a aceitação da maravilhosa graça de Deus. A princípio, irmãos, houve uma promoção geral, o povo se uniu na construção do grande barco da água. E os tiravam madeira, e havia era um quadro muito bonito, e Noé cada vez alertando e falando e deixando bem vivo aquele quadro. Mas aos poucos, vocês sabem como são os seres humanos. Eles foram se acomodando, e um deixando, olhava para o céu, tudo normal, não havia nada diferente, nunca tinha chovido sobre a face da terra. E então eles voltavam para as suas atividades, esqueciam, e agora eles estavam até zombando de Noé.
Noé continuava pregando, e eles continuavam zombando. E quando o clamor de zombaria aumentava cada vez mais, Matusalém aparecia ao lado de Noé. Aquela pregação poderosa. Quando Matusalém aparecia com seus cabelos brancos ao lado do seu neto, e o povo olhava para Matusalém, para a coerência de vida de Matusalém com o seu nome, com a mensagem do seu nome, eles silenciavam, porque eles sabiam que quando este homem morrer, Deus virá. Quando este homem morrer, o julgamento virá. Quando este homem morrer, Deus intervirá sobre a face da terra. Quando este homem morrer, paz virá para aqueles que aceitarem a graça infinita de Deus. Matusalém, Betusalém, queridos irmãos, era um reforço à pregação de Noé. A sua vida era um reforço à pregação da mensagem do seu nome. Ele cria das profecias do seu pai, cria da missão que ele viera desempenhar. E ali estava ele, ao lado do seu neto, cumprindo o propósito divino. E os anos se passaram, 30 anos, 40, 60, 80 anos, 100 anos. Matusalém estava agora, irmãos, com 949 anos. E eu pessoalmente creio que já estava com alguma dificuldade de se locomover. Mas Deus, em sua misericórdia, estendeu ainda os seus dias até 969 anos. E quando esses anos se acabaram, Matusalém morreu. Os 120 anos anunciados por Noé também se acabaram. E o dilúvio cobriu a face da terra, porque a palavra de Deus não falha. Amém? Em 1844, queridos irmãos, Deus trouxe a este mundo uma nova criança profética. Ela veio ao mundo no fim de um grande período profético conhecido como 2.300 tardes e manhãs de Daniel. E ela tinha uma missão especial, tem uma missão especial, definida por Deus em Apocalipse 14, versículo 6 até o versículo 12. E a missão é proclamar o Evangelho eterno. Clamar os povos a temer a Deus, dar-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Exortá-los disso. Clamar os povos a adorar o Deus Criador dos céus e também da terra. E ainda conclamá-los a aceitar o convite: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, experimentar descanso. Cada sábado esse convite é repetido. Essa criança, irmãos, trouxe muita alegria a muitas pessoas, mas também uma grande preocupação aos pioneiros. Nossos pioneiros queriam um nome que falasse da volta do Senhor Jesus, que advertisse o mundo do juízo iminente, que conclamasse os povos a crer em Deus como o único e verdadeiro Deus, Criador do céu e também da terra. Desse glórias a Ele, aceitasse o seu sacrifício. E eles tinham uma preocupação então no nome, que transmitisse tudo isso. E eles resolveram então orar a Deus e convocaram uma assembleia especial. Não eram muitos naquela época, uma assembleia de 25 pessoas fizeram parte, delegados fizeram parte daquela assembleia, para orar a Deus pelo nome que deveriam dar a essa criança.
vários nomes surgiram. O primeiro nome era Igreja de Deus. Mas esse nome foi rejeitado porque não falava sobre a volta de Cristo, não falava sobre o juízo, não levava as pessoas a uma necessidade urgente de se preparar para este momento significativo. A igreja é de fato a igreja de Deus, mas não tinha essas mensagens no seu nome para divertir o mundo. Esse nome foi rejeitado. Veio outro nome, Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. E pelas mesmas razões, aquela assembleia rejeitou esse nome. E finalmente, um servo de Deus, que fazia parte daquela assembleia, chamado David Hilbert, surgiu com o nome Adventista do Sétimo Dia. Quando ele sugeriu esse nome, a Assembleia de Deus diz: aqui está o nome que diz tudo a nosso respeito. Ele é como uma flecha que atinge os nossos corações. A Adventista fala da volta do Senhor Jesus, fala do Evangelho eterno, fala de nossa esperança, fala da graça, fala do juízo. Sétimo dia fala de lealdade, fala do Deus Criador do céu e também da terra. Fala do convite de vir descansar cada sábado e ter renovado as suas forças aos pés do Senhor. Esse nome foi dado então a essa nova criança, Igreja Adventista do Sétimo Dia. Não surgiu para ser uma nova igreja, é um ressurgimento da igreja, irmãos, lá do Éden. Porque ela não veio para pregar um novo evangelho, veio para pregar o evangelho eterno, veio para dar ao mundo as mesmas mensagens que já tinham sido anunciadas até por Enoque, já em seus dias. Veio para levar o povo a dar glórias a Deus. Meus queridos irmãos, ela sobre esta igreja, cujo fundamento é Cristo. Jesus falou: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? No passado, o destino do mundo, irmão, girava em torno de um nome, Jerusalém. E hoje, nós que vivemos no tempo do fim, nos últimos momentos do fim, o destino do mundo gira em torno de Adventista do Sétimo Dia, desse nome. Eu quero dizer aos irmãos, quando seus poderes do inferno se levantarem contra esta igreja, Deus virá. Se os poderes do inferno se levantarem contra este povo, o julgamento virá. Se os poderes do inferno vierem silenciar e perseguir o povo de Deus, Jesus virá a trazer paz e libertação para o seu povo. Mas antes, queridos irmãos, precisamos de algo especial aqui na terra. Jerusalém vivia à altura do nome que ele portava. O sentido, o poder de sua mensagem estava na coerência entre a vida de Jerusalém e o significado do seu nome. Você, querido irmão, se viver como Jerusalém vivia, com esta coerência, como membro da igreja adventista, não precisa nem falar, nem abrir a boca, basta se colocar de pé diante das pessoas, para que eles vejam tudo a respeito da volta do Senhor Jesus. Quem é você? A mensagem que você professa, e aceitar Jesus como seu Salvador pessoal. Eu gosto muito de Tiago e gosto muito também de algumas mensagens maravilhosas que Moisés deixou para a gente, exortando o povo de Deus. Cada lição da semana fala sobre isso. Moisés dizia assim: olha, se você, exortando o povo, se você guardar as instruções, as leis de Deus,
no seu coração e cumprir essas leis, os povos haverão de ver que este povo é sábio e inteligente. Amém, pastor? Sábio e inteligente. Mas se você não guardar o seu coração e você não cumprir, não põe harmonia na sua vida, não adianta você falar, porque é como uma lata vazia. Não tem muito valor. Só misericórdia de Deus. Irmãos amados, é um privilégio portar o nome de Adventista do século XX. Mas portar esse nome de modo relaxado é um desastre para o nome do Evangelho, para a causa do Evangelho. Você precisa, você que vive nos momentos finais da história deste mundo, você precisa renovar o seu concerto com Deus. Você precisa crer nas profecias do seu Pai. Você precisa saber que sobre você gira o destino de outras pessoas que estão no seu redor. Eles precisam saber. E você não tem outro tempo de graça, não tem outra oportunidade. Você é um instrumento de Deus para levar graça, levar exortação, levar convite a esses que estão no seu redor. Você pode estar dizendo assim, mas pastor, é tão difícil a gente viver uma vida coerente 300 anos ou todo o tempo da nossa vida. Não importa se seja 300, o tempo que você possui é difícil, eu sei que é difícil, mas é possível. O apóstolo Paulo dizia assim: é aquilo que eu quero, eu não consigo, mas o que eu não quero é isso que eu faço. Mas sabe qual era o erro de Paulo? A lição ajuda a gente também. Vocês tiveram na semana. A lição diz assim que a gente precisa se sujeitar a Deus e fazer o quê? Resistir o diabo. Muita gente está querendo resistir o diabo com suas forças. Mas primeiro você precisa submeter-se a Deus, para ser cheio do Espírito e Deus lhe usar para a terminação da sua obra. Gostaria de você ter uma experiência pessoal com Deus nesta manhã? Quantos gostariam? Dobre-se nesse instante. Vamos ajoelhar e vamos pedir que o Senhor nos ajude. Derrame o seu Espírito, transforme a nossa vida e nos use para a terminação da sua obra na terra. Grandioso Deus, nosso Pai, muitíssimo obrigado pela riqueza da tua palavra, pelo poder que é inerente de tocar o nosso coração. Muito obrigado porque esta igreja ouviu esta manhã uma mensagem poderosa, uma mensagem que nos tocou, e a nossa resposta é de aceitação. Estamos ajoelhados diante do Senhor para suplicar uma vez mais o batismo com o Espírito Santo, que vai nos capacitar para pregar o Evangelho com poder, não apenas de palavras, mas especialmente com o nosso estilo de vida, e assim prepararmos o mundo para a tua breve volta. Ajude-nos, ó Deus, a viver de tal forma que o mundo veja coerência entre a nossa vida e a mensagem que pregamos, que é uma mensagem de urgência, uma mensagem que anuncia a breve volta de Jesus. Se falarmos da volta de Jesus sem estarmos preparados, seria uma incoerência. E a coerência que dá poder à nossa pregação é se a nossa vida demonstrar às pessoas
estamos de fato aguardando Jesus para muito em breve. Amém. Fique conosco nessa manhã, na tarde desse dia e em todos os dias da nossa vida. Consagra-nos para te servir de todo o nosso coração. Amém. Perdoa as nossas negligências e desperta-nos para o grande reavivamento. É o que oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.